Este é o podcast Bird's Eye View, do Bird Lab, um laboratório de investigação biomédica da Universidade do Minho. Olá a todos e a todas e bem-vindos ao Bird's Eye View Podcast, o podcast do Bird Lab. Neste episódio, continuamos a nossa jornada numa área da vanguarda da investigação biomédica, no problema das quedas. No último episódio, que podem ouvir no YouTube, em todas as plataformas de podcast que andam por aí, discutimos este problema num panorama geral, falámos sobre os riscos, sobre os fatores de risco, os custos para a saúde das pessoas e para os sistemas de saúde e a importância deste problema hoje em dia na saúde, principalmente dos idosos. Hoje vamos falar de tecnologia a sério e de engenharia, focando-nos naquela que é uma das avenidas para tentar resolver este problema, que afeta tanta gente na sociedade, principalmente os idosos, como eu disse há pouco. Quando eu estou a falar da previsão do risco de queda, isto é, prever quedas antes que elas aconteçam. Prever quedas antes que elas aconteçam. Para isto, tenho comigo 3 ilustres convidados. Eu já conheci do podcast Nuno Ribeiro, aluno de PhD aqui no Bird Lab, com muita história nesta área. Tenho também comigo aqui 2 jovens recém-formados, muito recentes engenheiros, Rafael Ferreira e Luís Martins, que defenderam há pouco tempo as suas teses, com sucesso, dentro deste tema das quedas, também com artigos já publicados nesta área da previsão do risco, da avaliação do risco de queda em concreto. Olá Nuno. Olá. Rafael. Luís. Olá. Olá. Espero que estejam animados e prontos para discutirmos este tema que conhecem tão bem. Bem, Nuno, é verdade que conheces bem o tema. Revendo um bocadinho aquilo que falámos. Vamos ver. Revendo aquilo que falámos um bocadinho na semana passada. Bem, aquilo que falámos na semana passada foi da importância deste problema das quedas. É algo que se tem visto cada vez mais que é algo enorme, uma importância enorme no dia-a-dia dos idosos, que é algo que acontece, que é algo muito instantâneo, digamos assim, mas que tem consequências para a vida da pessoa até ao final da sua vida, não só em termos de lesões, em termos da sua saúde física, mas também da sua saúde mental. Hoje então vamos falar sobre a previsão do risco de queda, tentar prever as quedas antes de acontecer. E eu aqui passava para o Rafael, que está mais por dentro desta área, para me tentar definir então um bocadinho de forma geral o que é esta questão de prever o risco de queda e como é que isto difere de detectar quando a queda acontece, porque são momentos diferentes quase do processo da queda, não é? Caracterizando de forma geral o que é isto de tentar prever o risco de queda. Essencialmente, reduzindo assim a resposta a uma ou 2 frases, evitar o risco de queda consiste em evitar todas aquelas consequências pejorativas para a vida da pessoa que falaste, ou seja, a questão dos danos que a queda provoca na própria pessoa, mas também a sua saúde mental, no que diz respeito principalmente ao medo de queda, que é um medo que é gerado inevitavelmente pelas pessoas idosas devido às suas fragilidades que a idade lhes começa a impor. Nesse sentido, a previsão do risco de queda vai conseguir atenuar não só na questão da vida do próprio idoso e na sua vida familiar e com outras pessoas com quem ele convive, mas também nos custos que são acarretados para o próprio sistema de saúde, que se vê, que há muitos dados, principalmente dos Estados Unidos, da quantidade de dinheiro que é despendida anualmente por assuntos médicos relacionados com quedas, não só fatais como também aquelas que não o são. E nesse sentido, a previsão do risco de queda é essencial para prevenir todo este tipo de para evitar que aconteça e não minorizar os efeitos. Exatamente. Até daquilo que estavas a falar, muitas vezes a queda, ou algumas vezes, a queda não leva à morte, mas leva a consequências para a pessoa que inevitavelmente também agravam não só a qualidade de vida, a sua qualidade de vida, também podem levar inevitavelmente à morte. Exatamente, se a pessoa cai, precisa de uma cirurgia para a reparação da anca, pode morrer durante a cirurgia, pode levar a problemas de mobilidade que no futuro levam exatamente. E até essas consequências de uma queda podem agravar e potencializar futuras quedas. Exatamente, e torná-las ainda mais prejudiciais. Então, portanto, aqui é mais, estamos a tentar prevenir o problema antes de tentar. Nem estamos a tentar que chegar rapidamente, por exemplo, quando uma pessoa cai, ou tentar
que a reabilitação seja melhor, é tentar prevenir mesmo o que é que Sim. o que é que eu Ou seja, avaliar ou prever o risco de queda implica, lá está, tomar um conhecimento não só sobre a própria pessoa, também sobre o contexto em que ela se insere, e depois tomar um conjunto de medidas para que possamos então reduzir esta incidência de acontecimento. Eu acho que se calhar uma pergunta interessante que surge logo aqui é, quando nós estamos a falar de prever, estamos a falar em que time frame? Estamos a falar de prever 30 minutos antes dela acontecer, estamos a falar de prever 6 meses antes, em que time frame é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de algum minuto, tipo um minuto antes, de que se percebe que a pessoa não está bem, e então que time frame é que estamos a falar dentro disto? É assim, a previsão do risco de queda pode ser feita, diria eu, de duas formas assim, mais essenciais. Quer uma avaliação a longo prazo, ou seja, uma pessoa faz um teste de mobilidade ou vários testes com base em escalas clínicas e obtém em certa medida o seu risco de queda quantificado. Ou seja, vai ter com um terapeuta, etc, e o terapeuta faz essa avaliação. Exato, existem já várias escalas clínicas, até suportadas com evidência científica, que podem qualificar o risco de queda de uma pessoa. E isto que é uma medida a longo prazo, porque uma pessoa tendo um elevado risco de queda não significa que vai cair daqui a 1 minuto ou daqui a meia hora. Pode ser de tal forma imprevisível quanto se possa imaginar. Estamos a falar de um output de, por exemplo, esta pessoa nos próximos 6 meses tem 50% de probabilidade de cair uma vez, uma coisa desse género. Como é que tipo de output é que sai? Neste momento não existem outputs em termos percentuais, digamos assim. É mais um valor qualitativo e não quantitativo. É binário. Exatamente. Há risco, não há risco. Alguns casos pode ditar um risco muito alto ou mais baixo. Não é um valor, não existe ainda um valor de probabilidade certo para fazer essa avaliação. Pelo menos no sentido clássico. Sim, não ou das seja, avaliações clássicas. Exato, por exemplo, sabemos que para uma determinada escala, a escala dá um output qualquer, um valor que essa escala dá, e sabemos que acima desse determinado valor a pessoa tem o risco de cair. Ou seja, há evidência científica que acima desse valor da escala, por exemplo, ou abaixo, dependendo da escala, a pessoa pode ser um faller ou um não faller. E portanto, pode cair, por exemplo, num prazo de 3, 6 ou 12 meses, dependendo também do próprio estudo, da forma como ele fez o acompanhamento, o dito follow-up. E portanto, se for um faller, tomam-se medidas para tentar reduzir essa incidência. Exato. Essencialmente, esse tipo de escalas, como têm em base atividades que uma pessoa faz no dia-a-dia, principalmente uma pessoa idosa, elas, todo esse protocolo que está associado a uma escala específica para avaliar o risco de queda de uma pessoa, tem então essas várias tasks que uma pessoa faz, é atribuído um score a cada uma delas e cumulativamente é calculado então o risco de queda. E isto faria, digamos assim, um risco de queda classificado como a longo prazo, tal como foi falado aqui. Existe outra vertente numa classificação de risco de queda mais em tempo real, na qual, lá está, sendo a tempo real, implica a previsão de uma queda que está iminente, ou seja, uma pessoa que apresenta alguma anormalidade na marcha ou que enfrenta alguma perturbação na marcha, aí de forma é possível, lá está, que aqui já implica a aquisição de dados sensoriais ou de alguma forma de uma envolvente para o ambiente clínico. Exato, não pode. E esta previsão implica que existe alguma forma objetiva de calcular que a queda vai acontecer, porque pode ser, lá está, tem dados visuais, não é? Uma pessoa de câmaras ou mesmo até próprios sensores que a pessoa possa utilizar. Enquanto que na outra não é tanto necessário isso, porque lá está, a longo prazo pressupõe-se que uma pessoa está num ambiente supervisionado a fazer esse cálculo do risco, enquanto que na perspectiva de tempo real uma pessoa está num ambiente não supervisionado, porque está na sua vida, no seu cotidiano, e onde o risco de queda é ainda mais imprevisível e pode alterar. Mas essa então é uma avaliação, essa avaliação, digamos, mais tecnológica, porque acho que estamos a perceber aqui uma diferenciação, também vocês me podem esclarecer, esta avaliação, estes métodos, digamos, mais tecnológicos, mais de engenharia, utilizando wearables e etc, ou câmaras, o que for, é algo então mais, primeiro, em tempo real, certo? E depois que é algo mais para previsão tipo instantânea, então podemos ter as duas avenidas. Temos
faz na mesma as duas coisas, um não substitui o outro. Exato, elas não são dissociáveis, até seria, eu diria até que uma solução ideal seria até haver um acompanhamento de um doente do seu risco de queda, não só em tempo real, mas como também a longo prazo. Claro. Até que se uma pessoa tem um risco de queda elevado, vai ser submetida a certas terapêuticas específicas, e é possível então monitorizar a sua evolução, a evolução do risco de queda com base nessas duas previsões. Portanto, dissociá-las seria um erro na solução ideal, diria eu. Claro. Numa ideia ideal. Portanto, temos esta avenida mais clássica, quase de escalas analógicas, terapêuticas, não é? Esta avenida mais vanguardista, por exemplo, no dia a dia da pessoa. Dentro desta mais recente, mais tecnológica, no dia a dia da pessoa, que métodos é que se utilizam então, que dispositivos é que se utilizam então que avenidas é que há para tentar prever este risco de queda? Já falaste do wearable, já falaste de câmaras? Sim. Essencialmente, aqui no trabalho de laboratório, foca-se mais na questão da utilização dos sensores vestíveis, dos wearables, como falaste, de forma que a pessoa tenha um mínimo de invasibilidade, digamos assim, ou seja, ela possa viver a sua vida normal sem ter perigo de estar a ser filmada e esse tipo de desconforto, e usam-se então mais os sensores wearable e o mínimo possível para a pessoa conseguir pô-los de forma fácil e fazer a sua vida normal sem estar limitada a nível de movimentos ou... Apesar dos wearables também às vezes, muitas vezes prejudicam um pouco o dia a dia da pessoa, não é? Tem que se ter atenção também que wearables é que estamos a utilizar. Sim, exato. Que sensorização é que utilizamos? De acordo com os estudos científicos, com a recolha do estado da arte sobre a avaliação de risco de queda, conclui-se que essencialmente se usam sensores que providenciam dados inerciais, nomeadamente da acelerometria, de velocidade angular, de giroscópios, não é? Okay. Para adquirir dados de forma em tempo real, para depois algoritmos em segundo plano adquirem esses dados e calculam um risco de queda ou uma situação com risco associado. Mas existe também outra vertente, não é? Porque existe também a questão da aquisição de biosinais, ou seja, dados da própria pessoa, de certos adquiridos pelo próprio sistema biológico, não é? Exato, batimento cardíaco, mesmo dados de EEG, de eletroencefalografia, e principalmente de dados da resposta elétrica muscular, EMG, em que, lá está, tendo em conta que a resposta num evento de queda ou de queda iminente, de risco de queda iminente, não é? Os músculos têm também uma resposta imediata, não é? Para contrariar esse estímulo de queda. E pode ser interessante, e já foi utilizado inclusivamente por alguns artigos científicos, para conseguir perceber se vai existir uma queda a partir dos dados de resposta elétrica muscular. Portanto, só para contextualizar então um bocadinho, nestas avenidas, em questão entre as câmaras e os wearables, as câmaras é mais se calhar para ver o ambiente, para ter em consideração o ambiente da pessoa. Nós também já tínhamos falado, as quedas são um problema multifatorial, evidentemente, não é? Tem a ver com muitos fatores, não só da pessoa, não só como a pessoa está a andar, etc., mas também tem muito a ver com o ambiente. Tu falaste no último episódio muito da questão da luz, da questão de remover tapetes, etc. Quando estamos a falar do wearable, estamos a falar principalmente de perceber como é que a pessoa está a andar, por exemplo, perceber o estado da pessoa no geral, nos seus vários fatores. Eu acho que esta palavra é muito importante, que é a questão do multifatorial, não é? Estamos a analisar muitas avenidas diferentes, muitas perspectivas diferentes do que é o movimento da pessoa e o estado da pessoa num determinado instante, e a partir daí é que estamos a tentar extrair um único número, ou uma única conclusão, não é? Exatamente. Enquanto, a partir dos sensores, é principalmente. É mais informação intrínseca do próprio utilizador. Ao que as câmaras podem ser do contexto, mas também podem ser do utilizador. Por exemplo, o Ocuvera é uma empresa que utiliza Kinects para lá estar, avaliar o risco da pessoa quando está deitada numa cama num hospital e detectar situações iminentes de que a pessoa pode cair. Okay. Portanto, também pode ser, apesar de a câmara ter ou as câmaras terem essa possibilidade de filmarem o contexto e visualizarem o contexto, aqui nesta situação também podem monitorizar a pessoa, mas também acaba por ser um bocado de contexto, não é? Pessoa,
Sim, a relação que existe entre a pessoa e o ambiente que a envolve. Claro, assim tu podes tirar conclusões do ambiente a partir da pessoa, a partir dos dados da pessoa, não é? Também a partir daí. Estavas-me a falar um pouco do tipo de sensores que se utilizam, nomeadamente, estávamos a falar de dois tipos, não é? Os de biosinais e os que são, nomeadamente, cinemática da pessoa, a pessoa a andar e etc. Estes mais de movimento da pessoa. Falaste-me de sensores inerciais. Isto é no fundo o quê? Perceber se é ver a velocidade que a pessoa está a andar, é principalmente que dados efetivos é que estamos a ver a partir desses sensores inerciais? Não existe propriamente uma standardização sobre que variáveis é que são utilizadas. Okay. No entanto, como uma pessoa adota... Exato, como uma pessoa adota uma marcha, a marcha de uma pessoa é quase periódica, ou seja, uma variável, por exemplo, o ângulo do joelho, ou um ângulo da anca, ou até pode ser uma velocidade angular num segmento do corpo. Como elas seguem um padrão quase periódico, não é periódico na sua natureza porque também não é marcha humana, cada passo é um passo e são diferentes entre si. No entanto, essa alteração do padrão repentina, que pode estar associado a um movimento que pode ter um risco de queda associado, ou mesmo a transição para uma atividade que possa ter maior risco de queda, é reconhecida por algoritmos que extraem de forma objetiva dados adquiridos de sensores, nomeadamente estes sensores inerciais, por exemplo. E junta-se os dados todos, dos sensores iniciais e também dos biofeedbacks, para termos então um risco de queda. E depois, calculamos aquele risco e o que é que se faz com esse número, com esse valor? É assim, na questão da previsão do risco de queda não existe a prevenção associada, mas acaba por ser uma área um pouco diferente, porque a partir do momento em que um risco de queda é detectado, ou uma situação de risco de queda, ou mesmo uma queda iminente, sendo esse valor detectado, deveria ativar-se um sistema de prevenção de queda para fazer com que a pessoa tivesse um auxílio para conseguir recuperar o equilíbrio. Portanto, estes sensores estão continuamente a monitorizar a pessoa. Exatamente. E continuamente a calcular este risco. Exatamente. Imagino que seja quando passa um threshold, por exemplo. Sim. Normalmente, quando passa um threshold, acho que a questão dos algoritmos é agarrar nestes dados todos e sair um número, digamos assim, não é? Sim, se risco ou não, ou até ser quantificado, porque depois aí também... Isto é na vertente da avaliação em tempo real. Existe uma queda, ou iminente ou não, ou uma situação de risco de queda ou não. Na avaliação a longo prazo também são utilizados sensores, ou seja, já se está a transferir, enquanto antigamente, há muitos anos atrás, fazia-se apenas a avaliação com base em atividades e era um operador a quantificar de forma visual, ou seja, via o doente, o paciente, via da forma como ele executava uma tarefa do protocolo e atribuía um valor. Agora, existem já dados sensoriais a serem utilizados, enquanto uma pessoa faz no mesmo protocolo, mas é monitorizada por sensores e esses dados vão ajudar a classificar de forma objetiva a pontuação que cada pessoa deve ter em cada tarefa para calcular, lá está, de forma objetiva também o índice global. Ou seja, tudo isto para dizer que os sensores e a utilização destes dados mais objetivos está não só a ser utilizada para cálculo de risco de queda em tempo real, como também a longo prazo. A longo prazo. Até a utilização destes sensores permite retirar um pouco a subjetividade que é uma pessoa a avaliar outra. Há uma variabilidade do terapeuta, claro. Exatamente. Então, esta utilização dos sensores acaba por permitir uma avaliação objetiva, quer a curto prazo, como o Rafael estava a referir, quer assim, nesta situação também mais a longo prazo, nestas avaliações com escalas clínicas que eram feitas com médicos, mas com a evolução destes sensores permite uma avaliação mais objetiva desta metodologia também. Concretiza-me um bocadinho o que é que são estes sensores, então, em exemplos práticos. Estamos a falar do quê? Estamos a falar dos smartwatches, por exemplo. Que tipo de coisas é que quando estamos a avaliar isto, que as pessoas efetivamente estão a vestir, estão a utilizar? Qual é que é o tamanho? Se é muito chato para a pessoa? Que exemplos é que tens?
Existe as unidades que em inglês é o Inertial Measurement Unit, que Para ver aquelas dados exato, iniciais da aceleração. exato, os IMOs, que são lá está, esse tipo de sensores, ou de aglomerado de sensores, porque um IMO engloba um acelerómetro, um magnetómetro e por vezes, aliás, um acelerómetro, um giroscópio e por vezes também um magnetómetro, e todos os dados destes sensores são utilizados para calcular a orientação, por isso é que eles também, da pessoa ou do segmento, por isso é que são utilizados em conjunto. E eles em si não têm um tamanho muito grande, aliás, muitas vezes até são embebidos nos próprios telemóveis ou em smartwatches, portanto é fácil obter esta monitorização da pessoa. E por vezes podem ser utilizados num ou dois segmentos ou numa junta do corpo. E para além... Muitas vezes basta. Exato, muitas vezes basta, é isso. Até o objetivo é o mínimo de invasibilidade possível, ou seja, utilizar o mínimo de sensores e em segmentos mais discretos. A tua pesquisa também diz que muitas vezes bastam os sensores, se calhar, só no joelho, por exemplo, já para detectar alguma coisa e para conseguirmos fazer tem que ser uma configuração possível. Tem que ser uma configuração possível para que seja eficiente o cálculo, não só de várias variáveis, mas também outro tipo de parâmetros, como os parâmetros da marcha, a velocidade, por aí fora. E isso acaba por ser mesmo muito importante. O exemplo, não sei se o Rafael iria dizer a seguir, mas já há uma empresa que é a Kinesis que também faz isso, ou seja, já utiliza sensores nas pernas, nomeadamente IMOs, para substituir a aplicação de uma escala clínica, o que é tudo. Estamos a falar de coisas muito pequeninas, sim. não é? Sim, hoje em dia em qualquer smartphone, smartwatch tem implementado acelerómetros, giroscópios, então... Para calcular o número de passos é preciso, por exemplo, desse tipo de sensores, portanto é só uma questão de utilização com outro propósito. Transportar para outro propósito, claro. Eu diria então que se calhar os biosinais é algo um bocadinho mais difícil de instrumentar a pessoa para os capturar, ou não? Sim. Também depende dos biosinais, não é? Por exemplo, o batimento cardíaco há de ser relativamente simples, mas é interessante aquilo que o Rafael disse há bocado, que a ativação muscular é algo muito importante porque é algo pré-movimento, não é? Sim, até há estudos que indicam que numa situação de risco de queda ou de queda iminente, que a alteração dos padrões da resposta elétrica muscular acontece mais rápido do que a alteração dos padrões iniciais, por exemplo, da aceleração. E o que é que isto indica em termos práticos? Indica que é possível poupar uns segundos a partir da utilização de dados, por exemplo, de EMG, em relação a dados de inerciais. Portanto, numa questão do loop fechado, ou seja, previsão e prevenção de queda, dava mais tempo ao sistema para atuar no sentido de prever a queda com dados de EMG. E todos os segundos são importantes. A única desvantagem é mesmo a aplicação desse sensor que é mais difícil, que é mais intrusivo, digamos assim, no dia a dia. Sim, apesar mesmo, tudo bem que nós usamos EMGs de superfície, mas é sempre preciso que ele esteja colocado no sítio certo. Exato. Não é propriamente simples. Já há trabalhos até propriamente que, aliás, existe um artigo específico que até foi utilizado até na review das quedas, da avaliação do risco de queda, que eles utilizam uma meia que tem sensores de EMG, que lá não necessitam daquele gel que é desconfortável, já usam um polímero que é próprio para extrair a resposta elétrica muscular, e essa meia é ajustada à pessoa, ou seja, está-se a atender de forma assídua, digamos assim, para que os biosinais sejam mais, a aquisição de biosinais seja mais acessível e mais confortável, digamos assim. Dentro também daquilo, vocês já deram alguns exemplos de alguns conjuntos de sensores, etc. Dentro do que é o vosso conhecimento também, efetivamente, do mercado e não só da parte da área de investigação, já há algo que seja mais ou menos utilizado no dia a dia pelas pessoas fora deste ambiente académico ou de investigação, que as pessoas já utilizem um bocado para isso? Eu sei que, por exemplo, acho que é o novo smartwatch da Apple, qualquer coisa, já faz detecção de riscos Detecta a queda. Detecta quando uma queda acontece, que é diferente, não é? É diferente, sim. Mas dentro deste conjunto de sensores, isto que acaba por ser um sistema alargado de sensores, já há alguma coisa que as pessoas possam comprar? Ou ainda está tudo em fase de desenvolvimento? Existe a Kinesis, que vende aquele produto para fazer a substituição daquela escala clínica, pelo menos que eu conheça. A Ocuveira também acaba por avaliar o risco da pessoa, mas é através de câmaras.
Mas muito É algo ainda difundido muito na sua infância. Sim, Exatamente. sem dúvida. Até porque eu lembro-me de estar em conversa com o Nuno uma vez e estávamos a falar precisamente dessa questão de smartwatches que detectam quedas, que para quem não é da área parece que é algo super inovador, no entanto já existem trabalhos desde o início deste século que fazem esta questão de detecção de quedas e com boas performances. Ou seja, parece que o transporte do conhecimento científico efetivamente para o mundo real está a ser feito de uma forma muito deficiente ou muito atrasada. E o que é que isto significa? Que não existe, por exemplo, no trabalho do Luís, onde ele está a construir uma ferramenta para a avaliação do risco de queda em tempo real. Vai ser o tema do próximo episódio, sim. Exato, já para dar o teaser. Não existe nada disso e, honestamente, aquilo que é meu conhecimento, não há perspectivas que haja alguma coisa nos próximos 5, 10 anos. Mas posso estar enganado e espero que o esteja, não é? Principalmente se for o Luís a ter sucesso com este projeto. No entanto, é algo que é um pouco desmotivador a saber que não vai existir nada nos próximos tempos e que as pessoas idosas poderiam estar mais protegidas por haver evidência científica de que isto funciona ou tem potencial e não está nada a ser feito para isso. Para terminarmos, porque este ponto que o Rafa deu acho que é interessante, porque é que acham que o paradigma é este? De que, do que eu percebi do Rafa, há investigação feita nesse sentido, até porque é algo que parece-me interessante e é algo que utiliza skills e conhecimentos de outras áreas, é a sensorização, não é? Mas porque é que o paradigma é um bocado este, não se perspectiva assim porque idosos daqui a 5 anos estejam instrumentados, digamos assim, para prevenir estes problemas? Tem a ver muito também com o paradigma da aceitabilidade e da usabilidade. Ok, tem a ver também com os utilizadores. Dispositivo, exato. Ou seja, se houvesse uma necessidade, a necessidade existe, claro. Mas se houvesse um conhecimento por parte do utilizador dessa necessidade, provavelmente poderia haver uma maior aceitabilidade e depois, claro, o tipo de questões que também podem entrar, ou o próprio design do produto, que pode ajudar a essa aceitabilidade também, e a própria difusão deste tipo de tecnologias é o primeiro passo, se calhar, para que essa aceitabilidade seja um pouco mais crescente e que possa, entretanto, atingir o mercado desta tecnologia. E tentar que o futuro seja termos essa instrumentação, digamos assim. É possível que sim, não é? Aliás, no último podcast até falámos um pouco disso, não é? Porque os idosos do futuro serão pessoas que, à partida, estarão mais em contacto com tecnologia e aceitariam mais isso. Exato, aceitariam até mesmo por uma questão de uma avaliação constante, de perceberem se está tudo bem com elas ou não. Neste momento sabemos que os idosos não são pessoas que tenham esse tipo de conhecimento ou que estejam tão habituados à tecnologia na sua generalidade. Que é também um constrangimento então para a implementação desta tecnologia. É algo novo. Muito bem, jovens. Querem adicionar mais alguma coisa sobre este tema? Visto que vocês são os que conhecem e os que sabem. Não sei, Rafael, não sei se queres dizer mais alguma coisa ou se tem... Acho que abordámos todos os pontos. Sim, acho que acaba por ser o essencial, sim, então, jovens, obrigado por este pequeno episódio sobre a avaliação do risco de queda. Acho que ficámos aqui com uma perspectiva bem alargada e bem afunilada também do que isto é e de como se faz hoje em dia. E no próximo episódio vamos então para a tecnologia que está a ser aqui desenvolvida no lab, no início, pelo Luís Martins, e tentar perceber um bocado o que é que estamos então efetivamente aqui a fazer, que avenidas é que estamos a explorar e que perspectivas é que temos para o futuro dentro desta tecnologia. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado.